Olá, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a essa casa, onde estamos sempre aí buscando o conhecimento, o aprendizado, o que tem nos ajudado aí na nossa caminhada, né? Na nossa vida lá fora. Todo mundo recebeu uma mensagenzinha aí, não recebeu? E é importante. Eu falo assim, escora. A paciência é a escora da paz, em todas as crises e provações quais te vejas. Trocá-la por reclamação e cólera, descontentamento e intolerância, será sempre deixar a pequena dificuldade em que te encontras para cair na pior. Interessante, né? E atrás tem outra que fala âncoras. A vida sobre a terra lembra um mar em tormenta. Nuvens de provações carregam tempestades. Dores e antagonismos são quais ondas revoltas. Barcos atribulados rogam socorro além. Serve, segue, prossegue em paz e segurança. Encontrarás em Cristo as âncoras de Deus. São duas mensagens maravilhosas. Essa noite a gente está recebendo mais uma vez nosso irmão Leonardo, que vai dar a sequência, né, no estudo, né, Leonardo? Que começou aquela segunda-feira, 2 segunda-feiras atrás, né? Então vai ser de grande proveito para nós, né? Então eu convido os meus irmãos, neste momento, para que nós possamos agora mudar nossos pensamentos, deixar lá fora tudo que pertence ao mundo lá fora agora. Já tivemos tempo suficiente para cuidar das necessidades do nosso corpo, as necessidades físicas. E agora, meus irmãos, é uma hora mais importante das nossas vidas. É o momento em que nós vamos buscar aquilo que realmente nós precisamos para o nosso espírito, as informações, o conhecimento, aos quais serão importantes na nossa vida lá fora, nos ajudando nas nossas escolhas, nas nossas decisões, na nossa caminhada. São elas que vão guiar os nossos passos. Então vamos agora, eu convido os irmãos, quem quiser fechar os olhos, que possamos elevar os nossos pensamentos agora até os planos superiores. E com uma prece, pedir ao Pai, pelo início dessa humilde reunião da noite. Deus, nosso Pai, cheio de amor e de bondade, mais uma vez, Senhor, aqui estamos, nessa casinha simples e humilde, onde nessa noite viemos buscar um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de aprendizado que tanto necessitamos, pois vós nos enviaste, através dos bons espíritos, toda informação, todo esclarecimento, toda orientação de que precisamos, que se encontra nas obras básicas. E todas as semanas vem um irmão aqui enviado por vós para trazer as reflexões que nós necessitamos. Nessa noite, recebemos o nosso irmão Leonardo, que vem da cidade de São João del Rei, mais uma vez trazer para nós conhecimento e aprendizado. Que abençoe, que ilumine o nosso irmão, para que juntamente com seus guias, com seus amigos espirituais, eles tragam as reflexões de que precisamos na noite. Permita, Senhor, que possamos iniciar essa humilde reunião dessa noite. Meus amigos, meus irmãos, nosso mestre Jesus de Nazaré, nosso mestre maior, abençoe o nosso encontro. Que nosso codificador Allan Kardec, codificador do Espiritismo, mestre de Lyon, inspire também as nossas reflexões. Que os nossos mentores e os mentores espirituais da casa também nos abençoe, nos fornecendo subsídios para a nossa desintoxicação espiritual, perispiritual e física, a nossa limpeza perispiritual, fluídica, para que a gente melhore a nossa condição de saúde integral, espiritual, perispiritual e física, com afastamento eventual de alguma entidade perturbadora,
algum fluido mais deletério que nós nos fixamos durante o cotidiano, né, a rotina de lutas do trabalho material, e que além desse trabalho do passe, do alto passe, do passe espiritual e ao final do passe misto humano-espiritual, que a gente consiga deixar a nossa casa bem melhores, mais aliviados, mais sintonizados com os amigos espirituais mais elevados e menos sintonizados com as entidades perturbadoras, que todas elas estão sempre ao nosso redor, porque temos uma nuvem de testemunhos, o mundo espiritual nos envolve. Mas que a gente também consiga levar algo para as nossas reflexões doutrinárias, a nossa construção do pensamento espírita, que é uma tarefa de educação continuada, como se costuma dizer no meio educacional, é uma tarefa contínua, ininterrupta, de construção do pensamento espírita. E, obviamente, estamos sempre fazendo uma reciclagem, analisando criticamente a apresentação do expositor, seja a palavra falada ou a palavra escrita, porque todos nós somos muito frágeis nos nossos raciocínios, na nossa preparação cultural, somos muito limitados e temos tentado acompanhar essa luz do mais alto, que vem dos mentores, através da inteligência fulgurante de Allan Kardec, para que a gente roube um pouquinho da luz deles para nós. Consiga fixar um pouquinho dessa inteligência mais avançada, dessa capacidade mais lúcida de entender a realidade, de extrair a essência do Evangelho de Jesus, de entender a realidade espiritual e a nossa realidade pessoal, a fim de que a gente consiga também equacionar os nossos problemas, ter uma diretriz muito sólida para conduzir a nossa vida e realizar mais na nossa encarnação, tentando sempre ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E nós estamos, conforme foi prometido, né? Então eu posso ser candidato a vereador, né? Dessa vez eu cumpri a promessa, conforme eu prometi há 2 semanas atrás, voltamos para fazer a nossa parte 2, né? A nossa continuação do estudo do item 6 do Livro dos Espíritos, da introdução de O Livro dos Espíritos, que é um texto elaborado por Allan Kardec. Então, antes mesmo dele iniciar as perguntas que ele fez, as respostas que os Espíritos deram, e aquele diálogo maravilhoso, com adendos, com notas, com perguntas coadjuvantes, com resumos, com comentários, antes dele entrar naquela parte, ele apresenta o estudo da doutrina espírita. Ele faz uma introdução muito, muito didática, ele apresenta o tema para nós. Então, é um texto dele. E nessa apresentação muito bela, muito profunda, o item 6, ele apresenta em 33 tópicos o resumo da doutrina dos Espíritos. E é algo notável, porque o Livro dos Espíritos é o maior livro espírita, né? Podemos considerar que continua sendo. É a primeira, maior e fundamental obra espírita que tem as bases, os pilotis da codificação, que constitui o alicerce maior de todo o edifício do pensamento espírita, através também das obras subsidiárias da doutrina. Mas o Livro dos Espíritos é a primeira, maior e fundamental obra da doutrina espírita e tem essa característica de obra-síntese, porque a introdução se desdobra em o que é o Espiritismo, a primeira parte se desdobra em a Gênese, que foi o último dos 5 grandes livros de Allan Kardec, a segunda parte desdobra em o Livro dos Médiuns, a terceira parte, as leis morais, que é o mundo espiritual, a segunda parte, né? A terceira parte das leis morais se desdobra em o Evangelho segundo o Espiritismo, porque a moral da doutrina é a moral do Evangelho, mas sem as confusões mentais da nossa inteligência menor, abençoados e iluminados pela inteligência maior de Allan Kardec e dos mentores da Falange do Espírito de Verdade. E a quarta parte, as últimas 100 questões, das esperanças e consolações, que fala de céu, de inferno, de ressurreição da carne, do nosso destino, de felicidade, de infelicidade, de purgatório, essas questões da religião que estão associadas ao nosso destino espiritual. Essas últimas 100 questões foram desdobradas principalmente pela obra O Céu e o Inferno, também chamada Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Mas antes de entrar nesse arcabouço, estou me referindo à segunda edição de O Livro dos Espíritos, 1019 questões. Não é a que saiu em 18 de abril de 1857, que é a primeira edição com 501 questões, que o pessoal encontra para comprar.
Mas aquela clássica que a gente estuda, que é mais completa e é mais organizada, é mais didática, é mais bem construída, é mais bem consolidada, é a de 1860, que é essa que tem 1019 questões. E na introdução, no item 6, Allan Kardec faz um resumo genial do pensamento espírita, dos princípios da doutrina espírita. E por que genial? Porque ele não tinha publicado nem o Livro dos Médiuns, que é o segundo grande livro. Muito menos o Evangelho, porque o Livro dos Médiuns saiu em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo saiu em 1864, o Céu e o Inferno saiu em 1865 e ele quase morreu. Ele teve um acidente circulatório em janeiro de 65 e a Gênesis saiu em 1865, ele já estava doentinho e teve um problema circulatório em 31 de março de 1869, levando a sua desencarnação fulminante entre as 11 e o meio-dia, aproximadamente, amanhã do dia 31 de março de 1861. Ele estava entregando a versão da Revista Espírita de abril. Tinha acabado de fazer de abril, então a Revista Espírita de abril de 1869 é a última elaborada por Kardec. E como ele desencarnou em 31 de março, a notícia da sua desencarnação só vai sair a partir da edição de maio, que já não é ele que está no comando mais, porque a vida física é assim, né? Por mais notável que sejam os grandes missionários, um dia eles partem como a gente parte também. Nosso grande mestre Divaldo Pereira Franco partiu esse ano, no mês de maio, mês do seu aniversário, né? Ele fez aniversário 5 de maio, 98 anos, e uma semana aproximadamente depois, no dia 13 de maio, partiu aos 98, depois de deixar um legado muito grande. Mas isso faz parte da vida. Esse é o jogo da vida e nós precisamos aprender a ter esse pacto geracional, né? Aprendemos como os mais velhos, assumimos a responsabilidade, tentamos zelar pelos mais novos, porque daqui a pouco a gente atinge a terceira idade e parte também, e a geração que ficou, né, na sucessão geracional continua o legado do pensamento espírita, para que a gente volte, né? Para que a gente tenha um lar espírita para voltar em algum dia. Entendeu? Se o movimento diminuir, nós não vamos ter uma casa espírita para poder reencarnar. Então, que a gente zele pelo movimento espírita. Não deixe encurtar, né? Igual o censo, deixou o pessoal meio preocupado aí. O censo, pelo menos, não vou dizer que foi uma diminuição, mas pelo menos foi uma certa estagnação do crescimento doutrinário do movimento espírita. Precisamos trabalhar mais a qualidade do pensamento espírita. Não só a quantidade, mas principalmente a qualidade da informação que a gente veicula. Há 2 semanas atrás, há 14 dias, nós fizemos a primeira parte. Então, nós discutimos aproximadamente 16 questões das 33. Eu vou retomar a 15ª, porque eu acho que ela faz a deixa nessa transição. Mas só para quem não estava aqui presente, só para eu dar uma pincelada muito rápida, né? Porque senão a pessoa chega aqui e fala, mas o que esse cara está falando, né? Só para dar uma pincelada rápida, o que são as 15 anteriores? O que ele falou? A primeira é Deus, seus atributos. Deus é eterno, imutável, imaterial, soberanamente justo e bom. É o único. São os atributos de Deus. Deus criou tudo, criou o mundo material e o mundo espiritual. E quando a gente fala da criação de Deus, a gente está falando, obviamente, de um universo muito mais vasto no mundo espiritual do que no mundo físico. O mundo físico já é muito vasto, mas o mundo espiritual, com as suas várias faixas, muito mais. O que mais? Temos mundo espiritual e mundo corporal, e o mundo espiritual é um mundo primitivo. O que equivale a dizer que nós somos mais de lá do que de cá. Eu sei que a gente gosta muito desse mundinho aqui, a gente reclama, né? A gente reclama bastante, mas a gente gosta, a gente é meio apegado. Mas, na verdade, a gente é de lá. Eu sei que isso pode chatear algumas pessoas. Não, eu sou daqui mesmo, eu quero ficar aqui. Mas a gente é mais de lá. A gente se rebela um pouco, né? Mas a gente é mais de lá. Nós estamos numa espécie de colégio interno, ou, se a gente preferir uma outra analogia, no ônibus, no navio, no avião, num carro mais confortável às vezes menos confortável, no ônibus mais confortável, às vezes menos confortável. Quando eu digo mais confortável, o corpo físico mais saudável, mais bonito, com mais anos de vida, uma condição socioeconômica mais favorável, que permite uma viagem mais tranquila, e às vezes a gente está com um carro cheio de problema, né? Vai no mecânico, não conserta e tal, aí a nossa trajetória é mais difícil. Mas é sempre uma trajetória temporária, porque nós somos espírito e usamos temporariamente do corpo físico. Então aqui a gente está de passagem, a gente é mais de lá. Então, o mundo espiritual, o mundo
o mundo espiritual é o primitivo, é a nossa essência, que nós somos espírito. O corpo é uma veste maravilhosa, mas ainda assim uma veste. O mundo corpóreo é secundário. Pela morte, perdemos o corpo e voltamos ao mundo espiritual. A espécie humana, o que é a espécie humana? É o veículo de manifestação dos espíritos que já atingiram a certo grau de desenvolvimento. Então, a certo grau de desenvolvimento. Porque Kardec vai perguntar o que é o espírito. E os espíritos vão dizer, é o princípio inteligente do universo. E aí, a gente tem que entender que tudo evolui em natureza. O átomo será arcanjo, assim como o arcanjo já foi átomo. Então, a baratinha evolui, o cachorrinho evolui, o gatinho evolui também, os seres de Deus evoluem. Tudo que Deus criou está submetido à evolução. Agora, é uma evolução muito lenta, muito sutil, muito gradual, e que envolve estágios muito longos no mundo espiritual e em outros mundos, e nós temos que ter humildade, né? Porque a gente às vezes é meio metido, né? A gente fica assim, não, eu sou da terceira revelação, né? A gente gosta de tirar uma certa onda, né? Então a gente às vezes, né? A gente tem que admitir que em alguns assuntos os espíritos ainda foram muito econômicos conosco. E a gente tem que ter a humildade de andar um pouco devagar. Por quê? Porque às vezes a gente se precipita, porque o tema é interessante, e é mesmo, mas isso não quer dizer que a gente consiga fazer uma conclusão lógica com os subsídios que eles nos ofereceram. Por um motivo ou por outro, por achar que a gente não está maduro, por achar que a gente ainda não consolidou nem o basicão, eles seguram um pouco a onda, para a gente não ficar emocionado com coisas novas e se perder em relação àquilo que é essencial, que é a nossa transformação moral. Então, se a gente fizer o básico, lentamente nós vamos nos candidatar a informações mais profundas, se é esse o nosso interesse. E o Mestre Jesus deixou isso claro. Se não podeis com as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Então é legal que nós tenhamos curiosidade. Como é que são os outros mundos, hein? É interessante, não é? E esse negócio de extraterrestre, como é que são os extraterrestres? Esses temas são válidos à luz do pensamento espírita. Eles não estão fora da órbita do conteúdo doutrinário. Mas os espíritos foram muito econômicos nessas áreas. Então nós vamos ter que trabalhar e esperar e aguardar, fazendo o nosso dever de casa. Allan Kardec diz, as utopias nós vamos esperar que elas se confirmem. Então aquilo que os espíritos não nos ofereceram, pelo menos de uma forma sólida, vamos com calma. E às vezes a nossa ansiedade é tão grande que a gente começa a nos atropelar do ponto de vista doutrinário e conceitual e começamos a coletar informações espiritualistas, mas de natureza duvidosa. E aí a gente começa a citar obras de natureza duvidosa e quando vê a gente está fazendo uma salada de fruta, misturando muito joio com trigo. E tirando consequências e inferências equivocadas. Então eu prefiro a gente andar um pouquinho mais devagar. Não é que a curiosidade não seja positiva e esses temas não podem ser avançados. Mas às vezes a gente não tem subsídios concretos para avançar de forma segura. Daí o Espírito Erasto dizer que é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única teoria falsa, uma única teoria que não é verdadeira. Ok? Então, a espécie humana são espíritos que já estão numa certa condição. Nós não somos nem espíritos de homens das cavernas, isso aí já foi. Né? Então, o gorila e o chimpanzé que estão tentando ser humano, eles vão penar muito tempo ainda, lutar muito, mas quando eles conseguirem, eles não vão ser um igual a gente. Eles vão ser um homem primitivo, muito primitivo. E muito provavelmente não vão fazer essas primeiras encarnações da condição hominal aqui na Terra, porque nós já passamos dessa fase, nós estamos na transição de provas e expiações para regeneração, naquelas 5 classificações que Allan Kardec nos explica. Mundos primitivos, onde o espírito faz as suas primeiras encarnações como homem e como mulher. Como homem e como mulher. Então essa classificação primitivo pressupõe a condição hominal. Não é uma classificação que está contemplando as evoluções do princípio anímico na condição de animal anteriormente, ok? Depois, mundos de provas e expiações, onde há um grande avanço mesmo moral, mas principalmente intelectual, mas ainda predomina o mal. E é a fase que a gente está. E está difícil sair dela, hein?
Benza a Deus. Mas nós vamos lá. Agora vai, né? Nessa encarnação vai. Depois do 7-1 para a Alemanha nas últimas encarnações, agora nós vamos ganhar essa Copa, se Deus quiser, a Copa dessa encarnação, né? Espero que a outra tá difícil, né? A do ano que vem tá difícil. Mas pelo menos a dessa encarnação vamos tentar sair melhor. Fazer igual o Parreira, né? Bota 11 atrás, né? 1-0, ganhei a reencarnação, valeu. Vamos jogar bem na defensiva para ver se a gente consegue ter uma vitória mínima na presente encarnação. Certamente nós vamos conseguir, se Deus quiser. Depois do mundo de provas e expiações vem o quê? Mundo de regeneração. O espírito não é perfeito, está longe disso, mas já predomina o bem em relação ao mal. É o que a gente está querendo para a Terra. Sair de provas e expiações para regeneração. Quer dizer, provas e expiações, o mal é meio que maioria. Regeneração, o bem é a maioria, o mal passa a ser minoria. Mas quando a gente fala maioria, minoria, a gente tem que entender o seguinte, é uma eleição apertada. É 55-45, 60-40. Aí, de repente, se a gente virar a regeneração, não pensa que vai ser 80% de espírito. Não, vai ser 55-45 para o bem, 60-40. O negócio é lento e gradual, tá certo? Depois vem mundos felizes, que é um mundo onde aí sim, o bem é esmagadora maioria. Aí é 90-10, e uma bondade diferenciada, uma inteligência sublime, associada a questões materiais, mas a muitas questões espirituais. Aí a gente não tem nem ideia para a gente alcançar, que é muito à frente do que a gente está vivenciando. E por último, celestes, mundos celestes, que já são reflexos daquilo que Jesus chamou de o reino do céu. São espíritos perfeitos ou quase perfeitos e que estão numa condição plena, de plenitude. E o que esse povo fica falando lá? Fica chupando uva, tocando harpa, né, chorando, encostando a cabeça num travesseiro de nuvem, né? O que eles ficam fazendo, esse povo lá? Com anjinha, batendo asa, um tratando a asa do outro? Não, nada disso. Eles ficam trabalhando pelos seus irmãos em mundos inferiores, fazendo trabalhos missionários, organizando mundos e sendo prepostos de Deus na obra da criação. Sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial, e quando a gente chega na perfeição, ou caminha para ela, é para ajudar os nossos irmãos que estão na retaguarda. Então, cada vez que a gente avança, é mais trabalho, mais serviço, mas com mais felicidade, com mais paz, com mais alegria de servir, com mais plenitude espiritual. Bom, o que é a alma? A alma é o espírito encarnado. O que é o ser humano? O ser humano é um trinômio, espírito, perispírito e corpo. Lembrando que perispírito foi o nome que Allan Kardec deu ao corpo espiritual, na linguagem do apóstolo Paulo de Tarso, que é o que André Luiz chama de psicossoma, né? Que é o que os teosofistas, os orientalistas chamam de corpo astral, e tem outros nomes. É esse corpo semimaterial que faz essa interface entre espírito e corpo físico. E aí a gente vive essa dicotomia. O corpo ainda é muito animal. O corpo é muito animal. O corpo é muito próximo dos animais. Então o corpo tem os instintos. Mas o espírito tem que vivenciar essa experiência com o esquecimento do passado para tentar dominar o corpo, para tentar usar o corpo canalizando ele com educação, sem castração, mas sem desequilíbrio. Sem um domínio completo do corpo. O corpo me domina totalmente. Não. Temos lucidez para dominar o corpo. Ah, mas eu ainda não consigo dominar o corpo totalmente. Então nós estamos trabalhando a educação, que é passo a passo, que é lenta e gradual, que não é castrativa. Então, voto de silêncio. Eu vou ficar quieto aqui, não vou falar nada. Voto de celibato, voto de... Quando é interno da pessoa, ok. Quando isso é imposto por cima, é perigoso, porque a nossa educação é muito lenta e gradual. Então essa coisa assim, eu vou fugir do mundo, porque o mundo é o mal, o mundo é o pecado, eu vou ficar na montanha, numa gruta, ou num convento, eu vou me fechar. Tudo bem, tem pessoas que fazem um trabalho muito grande, e se esforçam, e crescem, e desenvolvem aspectos da personalidade, mas não é o ideal. Por exemplo, Deus nos deu a fala, que é para a gente falar coisas boas.
Ah, de vez em quando a gente fala besteira, mas é para a gente melhorar a nossa comunicação. Como é que eu vou? Aí me deu esse talento, o que eu faço? Eu enterro o talento, faço voto de silêncio. Vou ficar fechado no lugar, não posso falar com ninguém. Claro, nós somos muito faladores, eu nem se fala, mas precisamos educar a fala. Mas educar não é a castração, não é a eliminação total, não é? A eliminação total é que um camarada, o meu corpo faz uma coisa errada, eu começo a dar chicotada no meu corpo, ajoelho no milho, mas a culpa não é do corpo. O corpo é uma máquina sensacional que Deus nos concedeu como empréstimo divino para que a gente possa adquirir os espíritos. Então, nem o desequilíbrio da libertinagem, da liberdade mal administrada, nem a castração total. A educação não é isso. A educação é passo a passo, tentando ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, desenvolvendo habilidades intelectuais, desenvolvendo habilidades morais também. Então, o perispírito, as suas propriedades, o que nos remete ao espírito desencarnado. Ele não é um ser abstrato. Ah, Léo, eu não entendo as obras de André Luiz, porque quando a gente lê André Luiz, é tudo muito concreto. Sim, por causa do perispírito e da realidade material correspondente ao perispírito daqueles espíritos que estão naquele nível evolutivo. Se você for para uma colônia mais evoluída, a materialidade vai ser menor. Se você for para uma colônia menos evoluída que nosso lar, a materialidade vai ser ainda pior, ou seja, mais material e mais semelhante ao corpo físico. Depende da evolução do espírito, porque a materialidade do perispírito é proporcional ao nível de evolução. É inversamente proporcional, na verdade, né? Quanto mais materializado o perispírito, significa que menos evoluído é o espírito. Quanto mais evoluído é o espírito, mais a expressão que Kardec usa, né, que o pessoal fala que é um galicismo, né, é um francesismo, é um estilo da língua francesa, é quintessenciada, é a quintessência. Significa muito purificado. Quanto mais o espírito é evoluído, mais purificado é o perispírito. Então o perispírito vai ser mais sutil. Então você fala assim, ô Léo, mas eu vou desencarnar, como é que vai ser a minha vida lá, de desencarnado? Como é que vai ser? Vai ser muito parecido com a minha aqui? Ou eu vou ficar voando aí, que nem um cometa? Ora, depende do nível de materialidade do meu espírito, dos meus interesses, o meu apego à matéria. Porque quanto mais apegado à matéria, às sensações, aos instintos, a uma vida terra-terra, quanto mais ressentimentos, mágoas, problemas inquestiúnculos, problemas de nível baixo, do ponto de vista moral, mais apegado eu estou à vida material e mais materializado é o meu perispírito. Quanto mais adaptado ao perdão prévio, à superação dos ressentimentos, a bons sentimentos, ao estudo de questões que são úteis, ao trabalho no sentido mais profundo, porque toda ocupação útil é trabalho, mais elevado é o meu espírito intelectualmente e moralmente. E mais sutil vai ser o meu perispírito. Então a minha vida espiritual vai ser num ambiente que vai destoar mais do cotidiano da vida material. Então, não é? Depende. Para onde a gente vai? Ok? Daí o ser desencarnado não é um espírito abstrato. Por que ele não é um ser abstrato? Por quê? Porque quando a gente lê, é uma chama, é um vento, é uma brisa, é uma luz, é um raio. Isso é o espírito. O princípio inteligente, o espírito propriamente considerado, sem perispírito. Daí quando a médium vidente fala assim, eu vi minha avó. E ela estava gordinha, igual ela era, não emagreceu não, desencarnou e continua, né, com o perispírito meio volumoso. E com aquele cachecol que ela usava, daquele jeitinho dela. Mas como é que pode? Aquela roupa estava no cadáver, como é que ela está com aquela roupa? Porque o espírito plasma, o espírito se condiciona à roupa. Daí você não vê muito quem tem a capacidade de vida, não vê tanto espírito pelado aí, só porque saiu do corpo. Por quê? Porque o espírito plasma determinada roupa à sua volta. Porque a gente pensa em nós mesmos numa auto-identificação com a roupa, porque a gente fica vestido na maioria do tempo. Então, por isso que quando a gente sai do corpo pelo sonho, pelo desdobramento parcial, pelo sono físico, na maioria das vezes a gente está vestido, né? A não ser que a pessoa durma sem roupa. No verão, está muito quente, a pessoa durma. Aí, de repente, ela pode perceber a si mesma. Mas muitas vezes ela dorme com pouca roupa, mas na hora que ela se percebe no sonho, ela está de roupa. Porque na maioria das vezes, se ela estiver na atividade social, ela vai plasmar a sua própria roupa.
Kardec discute isso no capítulo Laboratório do Mundo Invisível, do Livro dos Médiuns. A pessoa que anda com uma bengalinha, ela sente tanta falta, ela está tão condicionada que ela plasma uma bengalinha. A pessoa que fuma tanto, ela plasma um cachimbinho. Só que aquele filme do Robin Williams, Amor Além da Vida, erra um pouquinho. Ele tem uma ideia correta, mas ele acaba errando. Por quê? Porque ele acha que uma pessoa, um espírito sozinho, vai conseguir plasmar uma realidade geral para todos. Ele pode achar aquilo, mas ele está na loucura dele. É possível o espírito plasmar uma realidade comum a todos? Sim, mas aí ele tem que juntar todos. Eu plasmo a minha roupa, eu plasmo o óculos, isso eu posso plasmar. Uma coisa menor vinculada ao meu espírito, mas eu não consigo plasmar uma realidade que contempla um número enorme de pessoas. Aí é o somatório de poder plástico do pensamento de vários espíritos, que constrói uma colônia no seu nível de materialidade. Por isso que em nosso lar, André Luiz diz que os espíritos falavam assim: aqui todos os habitantes do nosso lar têm um compromisso de pensar no bem, fazer o bem, não pensar no mal. É um compromisso de toda a cidade, de todos os cidadãos, para a gente manter as proteções vibratórias e o nível de materialidade o mais sutil possível que a gente alcança. Ok? Os espíritos pertencem às diferentes classes, e não estão destinados eternamente à mesma classe. Ele evolui de classe. Então, na questão 100 do Livro dos Espíritos, o que a gente aprende? Que existem os espíritos neutros, aqueles sem tanta predisposição ao mal, sem tanta predisposição ao bem. Se é bom, mais ou menos. Se é ruim, mais ou menos. Ah, Leonardo, se você lembrar dos grandes momentos da minha vida, você vai me achar um apóstolo. Nossa, que bonito, né? Que bonito. Ah, mas eu nem te conto os piores momentos, as piores coisas que eu fiz. Aí você vai me achar um líder lá do umbral. A gente ainda está um pouco nessa, né? A gente oscila. Bom será aquele que oscila entre o bom e o mais ou menos, mas que não teve tantas quedas para se arrepender. Porque as quedas que geram arrependimento muito duro dói muito a nossa consciência. Começa a doer aqui, porque a gente é espírita, a gente tem esclarecimento, mas principalmente na hora da morte. É uma dor muito doída, muito sofrida. Essa dor do arrependimento das grandes maldades. Então que a gente fique nas maldades pequenininhas, se não der para eliminar totalmente. Que a gente não faça essas grandes, porque essas doem demais. São mágoas, são dores, são traumas para o espírito, que ele sofre, ele se constrange, ele fica envergonhado, porque ele chega no outro espírito, o outro espírito está vendo. Chega no outro espírito, o espírito lê o pensamento dele. Chega no outro espírito, ele fica sem graça. Principalmente quando ele tem que conviver com aquele a quem ele prejudicou. O que dói muito, não é? Então, a maior riqueza que nós temos é a paz da consciência. De não ter tentado prejudicar, pelo menos conscientemente, a ninguém. Esse é o maior tesouro. E é o alicerce fundamental de toda a felicidade. Não ter feito mal a quem quer que seja, pelo menos conscientemente. Claro, nem todos nós estamos nessa condição. Mas parabéns para quem está e que se mantém assim. Essa é a base da verdadeira felicidade. Claro que não é só isso. Porque nós precisamos trabalhar no bem. E como o amor cobre a multidão dos pecados, mesmo aquele que errou pode se esforçar no bem para cobrir esses pecados. No livro Voltei, do irmão Jacó, o Calazans e eu estamos fazendo, estamos terminando lá na Rádio São João. Né? Ontem mesmo nós fizemos um programa, já estamos na reta final, ali, chegando no capítulo 19. Dentro dos espíritos que foram socorridos pelo Dr. Bezerra de Menezes, junto com o Frederico Figueiredo, irmão Jacó, havia um sujeito que era assassino. Olha que coisa. Um assassino foi socorrido pelo Dr. Bezerra. E os umbralinos provocaram ele e tal. Mas por quê? Depois, ele se arrependeu tanto que depois do assassinato ele dedicou todos os dias da vida dele para fazer o bem, para tentar pagar aquele débito perante a sua própria consciência. E ele ainda sofria, mas ele adquiriu o direito de ser socorrido pelo Dr. Bezerra. Quer dizer, já não estava tão mal, né? Bom, erraticidade e intermissão. Período mais ou menos longo entre encarnações. Erraticidade, espírito errante. Gente, erraticidade não é o espírito que está errando, não. Tem até uma associação, a gente faz sentido. Porque ele não é um espírito que está totalmente perfeito, não está totalmente isento de erro. Mas não é esse o sentido. Errante, assim, eu estava errando no mundo. É que eu estava zanzando por aí, deambulando, me locomovendo, mudando de cidade. Eu estava errando pelo mundo.
Então, o espírito errante é o espírito que se locomove, é que se desloca, que não tem uma moradia fixa. Por que ele não tem uma moradia fixa? Por isso que Kardec usa a expressão erraticidade, o estágio dos espíritos errantes. É porque o espírito uma hora está desencarnado, uma hora está encarnado. Por quê? Porque ele precisa ainda da reencarnação. Porque a reencarnação é chave no processo de desenvolvimento. É chave, é fundamental, principalmente para espíritos primitivos e espíritos neutros. Então ele não está com posição definida. Qual é o espírito não errante que veio na Terra? Jesus. Porque Jesus já era perfeito relativo. Mesmo assim ele veio. Mas ele não veio porque ele precisava para incrementar a sua evolução a partir das experiências. Claro que a evolução é infinita. Nós podemos supor, é só uma hipótese, tá? Isso tem sido trabalhado por muitos pesquisadores, mas até pelo comentário de Chico Xavier, com o Herculano Pires e com o Emmanuel, no livro Diálogo dos Vivos, naquela série que o Herculano Pires trabalhou junto com o Chico, com o Emmanuel e com os Espíritos Chico, a gente pode supor que Jesus está evoluindo, como outros espíritos crísticos, porque a evolução é infinita. Então hoje ele está bem melhor do que ele era 2000 anos atrás. Porque a perfeição é relativa, o perfeito absoluto só Deus. Só que desde aquele tempo, e mesmo antes, porque ele disse, eu sou, antes de Abraão ser, eu sou, né? Porque os fariseus chegaram para ele, você não tem nem 50 anos, e vem falar de Abraão para nós? Aí Jesus nos surpreende e fala assim, olha, antes de Abraão ser, eu já sou. Antes de Abraão ser, eu já sou, eu já estava com... E no caminho da luz, Emmanuel disse que ele estava organizando a criação do planeta Terra, a criação dessa escola bendita. Mas ele está evoluindo, tudo evolui a natureza. Então, uma hipótese, Jesus está evoluindo. Chico Xavier deixou claro isso, que Jesus é o ser mais perfeito que Deus ofereceu para nascer na Terra, mas não necessariamente é o mais perfeito do sistema solar. Então, há outros Cristos, outros Messias, outros ungidos responsáveis pelos seus diversos planetas e mundos, as diversas moradas da casa do Pai. Muito bem. Então, erraticidade ou intermissão. Entre missões reencarnatórias, a gente fica no mundo espiritual e também evoluímos. Só que, na vida física, principalmente nesse estágio inicial, a reencarnação é bastante determinante. Chico Xavier dizia o seguinte, que a reencarnação é como uma cirurgia no espírito, no cérebro, fazendo com que a gente esqueça um pouco do passado para que a gente possa evoluir. Ou, se nós quisermos, essa reencarnação é como a gente fazer a cirurgia com anestésicos. Então, o esquecimento do passado seria o anestésico da cirurgia, que é a reencarnação. Então, o que isso quer dizer? Se eu reencarno e lembro totalmente do meu passado e não tenho maturidade para lidar com isso, e a maioria de nós ainda não tem, reconheçamos isso, o que acontece é muito mais doída. Eu vou ter que fazer uma cirurgia sem anestesia. É doloroso, é traumático, é difícil esse processo. Agora, o esquecimento é essa anestesia para que eu passe melhor por essa cirurgia e tenha condições de renovar a mim mesmo de uma forma mais efetiva. Muito bem. Então, vamos avançar. Esse aqui é só o resumo da parte 1, né? Então vamos avançar para a parte 2. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, conclui-se que todos nós tivemos muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. É aquilo que Kardec discute no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Necessidade da Encarnação. E ele discute também na questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da reencarnação? Funcionar como provas e expiações para a evolução do espírito imortal e permitir que o espírito atue na obra da criação, na implantação do reino dos céus. Então é uma via de duas mãos. Por isso que não é muito legal a pessoa falar assim, eu vou fugir do mundo, eu vou me isolar numa montanha, eu vou viver sozinho numa gruta, porque o mundo é o pecado, o mundo é o mal, e eu não posso encontrar o mal. Não foi bem essa a proposta de Jesus. Jesus andava com todo mundo. Gente boa, gente ruim, gente mais ou menos. Ele andava com todo mundo. Só que ele não se deixava contaminar com o erro daqueles que estavam errados. E ele era acessível. Não é? Ele era acessível. Chico Xavier era super acessível às pessoas com os maiores problemas.
E o mais engraçado é que a pessoa com o maior problema chegava para o Chico, e se sentia à vontade para falar do seu problema, ela não se sentia constrangida, porque ela não estava se sentindo patrulhada por um inquisidor que fala, nossa, mas você fez isso? Que coisa horrorosa, né? Porque a gente é assim. Nós, que somos muito menos evoluídos que o Chico, quando a pessoa revela uma coisa para nós, a gente fala, nossa, a gente fica escandalizado. O Chico não ficava escandalizado pelos problemas, e a pessoa se sentia aberta para, às vezes, falar alguma coisa mais séria, não é? Então, essa questão é muito interessante, essa questão é muito séria. Nós precisamos da reencarnação e precisamos desse contato social. Uma das leis morais é a lei de sociedade, porque o contato social acaba desenvolvendo as nossas aptidões. Nós aprendemos uns com os outros. Aprendemos com os outros aquilo que eles sabem mais do que nós. E ensinamos um pouquinho do que a gente sabe. E nos testamos também. Porque como é que eu vou solidificar a minha paciência se eu não convivo com as pessoas mais difíceis? Como é que eu vou consolidar minha tolerância se eu não estou convivendo com as pessoas mais irritantes? Claro, você testa um tipo de paciência quando você vive sozinho. Eu estou muito sozinho, eu fiquei sozinho, eu tenho medo de ficar sozinho, eu sou uma pessoa idosa e fiquei sozinho, estou morando sozinho, tem dia que eu me sinto um pouco mal, tem que ter paciência, tem que ter pensamento positivo. É um exercício, mas é uma parte da paciência. Também tem essa paciência de conviver com as pessoas mais difíceis. Então Jesus, ele guardava momentos de um colóquio sublime dele com Deus, e às vezes acompanhado ou não pelos seus discípulos mais próximos, mas ele voltava para o povão. É muito interessante a passagem da transfiguração. Ele sobe a montanha com Pedro, Tiago e João, e vê, e se transfigura, vira um sol, e quando vê estava Moisés e Elias meio que materializados à frente deles, e era tão real que o apóstolo Pedro falou, Senhor, o Senhor quer que a gente construa tendas para que Moisés e Elias possam passar a noite conosco? E eles ficaram com medo, porque era uma coisa meio assustadora. Começou a juntar uma nuvem lá, quando vê, aparecem dois espíritos falando alto lá e tal. Eles ficaram com medo. E aí Jesus vai atender eles, que eles abaixaram a cabeça, falaram, não fiquem com medo, e quando vê, eles sumiram. E eles desceram, e aí nessa descida que eles perguntam, mas escuta, mestre, porque os apóstolos eram espertinhos, era uma reunião mediúnica, vamos fazer o terceiro tempo da reunião mediúnica, vamos entender o que aconteceu. Mas os escribas não dizem que o Elias há de vir antes? Aí Jesus diz, é verdade que ele há de vir ainda uma outra vez, mas eu vos declaro que ele já veio, e ninguém o reconheceu, e trataram ele do jeito que quiseram. E está lá, Bíblia Católica, Bíblia Protestante, qualquer uma, que eles entenderam que era de João Batista que Jesus falava. Que coisa, né? Que coisa fantástica. E o pessoal se nega, né? Faz um malabarismo teológico. Não, mas João Batista estava na virtude de Elias, não era Elias. O que é na virtude? Né? Porque a pessoa não aceita. Não aceita. Então ela contorna a questão, estabelecendo doutrinas verdadeiramente dantescas, como a doutrina da predestinação da alma. Deus fez errado, não adianta você se esforçar, e depois você vai para o inferno e ele vai deixar você lá queimando a eternidade inteira e tranquilão, porque ele não está preocupado. E a pessoa prega isso e vive isso e acha que isso é o evangelho até hoje, sendo que parece que ela ignora a parábola da ovelha perdida, parece que ela ignora a parábola do filho pródigo, parece que ela ignora a parábola do bom samaritano, parece que ela ignora a do credor incompassivo, não é? Do rico e de Lázaro, entre outros, né? Enfim, são várias. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Espíritos com E maiúsculo, tá? Seria erro acreditar-se que a alma ou o espírito possa encarnar no corpo de um animal. Então, a partir do momento que o princípio inteligente atinge a condição hominal, de homem e de mulher, ele não volta mais à condição animal.
Mas o animal pode almejar um dia chegar à condição nominal, mas gasta muito tempo, muitas encarnações, muitas estados no mundo espiritual, muitos estados em outros mundos. André Luiz discute isso na Evolução em Dois Mundos, dizendo que sem compreender o perispírito dos diferentes mundos, não entenderemos o elo perdido entre as diferentes espécies e esse processo de sequência reencarnatória. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas, mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Olha que coisa fenomenal, olha que coisa fantástica. Então resolve essa briga aí do povo aí. É a graça, são as obras, é a salvação. Então vamos lá, todo mundo é agraciado, não tem ninguém desgraçado, não tem ninguém que Jesus rejeitou, muito menos Deus. Todos nós somos filhos de Deus e irmãos. Todos, sem exceção. Como diz o apóstolo Paulo, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com o Cristo. Todos são criados simples e ignorantes, mas não necessariamente no mesmo momento. E não necessariamente evoluímos na mesma velocidade. É o que ele está falando, a rapidez. Porque isso depende do nosso esforço, da nossa disciplina e da nossa inteligência no aproveitamento das experiências vividas. E cada um traça o seu caminho. Por isso a gente diz que somos sempre herdeiros de nós mesmos. Como diz Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então, eu sou criado simples e ignorante e tenho um destino à felicidade. Agora, como eu vou chegar lá e com que velocidade, com que aproveitamento, depende do meu esforço. É assim que você harmoniza a graça, o amor de Deus, o destino de felicidade para todos, com a caminhada e o mérito da lei de causa e efeito, daquilo que Jesus diz, a cada um segundo as suas obras, porque nós vamos produzindo e melhorando a própria qualidade de nós mesmos, porque nós não somos destinados eternamente a ser a mesma classe, ao mesmo tipo de árvore. Nós podemos nos transformar para ser uma árvore mais produtiva, uma árvore melhor. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um homem bom, e o homem perverso é de um homem impuro. Então, olha só, a bondade é do espírito. Vira e mexe, a gente ouve algum cientista materialista, ou alguma série, algum filme, falando assim, ele descobriu o centro da bondade no cérebro. Né? Isso não vai funcionar muito, porque a bondade é do espírito, não é do corpo. Claro, o corpo pode favorecer determinadas manifestações em diferentes áreas. Às vezes o corpo vem com uma tendência à depressão, por uma dificuldade na produção de alguns hormônios, de alguns neurotransmissores. Mas se o espírito tem condições de ter uma postura positiva, ele consegue, mesmo num corpo não muito favorável, ele consegue se manter bem, porque os valores morais são do espírito. Claro que um corpo mais favorável, nos diferentes aspectos, favorece essa manifestação do espírito, mas os valores morais e intelectuais são do espírito. É o espírito que é bom, é o espírito que é inteligente. Só que um corpo que tenha mais condições favorece a manifestação do espírito na manifestação dos seus talentos diversos. A alma tinha sua individualidade antes de encarnar e a conserva depois que se separa do corpo. Essa é uma coisa que incomodava muito Kardec. Porque tem gente que acha que a gente morreu, a gente vai bater no liquidificador e vai misturar com tudo, né? Ah, eu vou entrar para o oceano do amor de Deus. Você vai entrar para o oceano do amor de Deus, mas você vai ser uma orca. Você vai ser um tubarão, um golfinho, você vai ser alguém ali no oceano, um peixinho. Você não vai entrar no oceano... Não, eu vou sentar no oceano de Deus, mas eu vou me diluir lá. Não. Você vai ser um ser mergulhado no oceano de Deus. Então, Kardec era muito preocupado com a visão panteísta. Ah, não, você mistura com todo mundo e isso é Deus. Então não adianta nada você se esforçar para melhorar. Ah, eu melhorei! Depois bate tudo no liquidificador, né? E bota você misturando com umas frutas ruins, aí não, né? A média não melhorou. Não. E o que a gente percebe na mediunidade? Isso é só teórico? Não, não é só teórico. Porque o espírito se manifesta e assina até, com Chico Xavier, com o médium com muita capacidade, assina até com a assinatura do RG. É brincadeira? Eu não consigo fazer a minha assinatura do RG, eu, Leonardinho, eu não consigo. Eu tirei minha carteira com 16 para prestar o vestibular e
e depois fazer prestação de serviço militar, eu não tinha. Naquele tempo, né? Hoje em dia a criança nasce com RG, né? Mas no nosso tempo você não tirava RG, não. Eu tirei RG para prestar vestibular e depois para o serviço militar, eu não tinha RG. Mas naquela época, minha letra era de um jeito. Hoje a pessoa fala assim, assine como RG. Eu tenho a maior dificuldade do mundo. O mesmo espírito, o mesmo corpo. Claro que estão trocando as células, né? A cada 7 anos a gente dá uma reciclada nas células que a gente está usando. Mas sou eu, o mesmo perispírito, eu não consigo. Agora o Chico, recebendo um espírito que pega na mão dele, assina a mesma do RG. O Jorge André, um pesquisador que é técnico forense, fez um estudo das assinaturas do Chico Xavier. É um negócio impressionante. 30% a 35%, em alguns casos até 40%, são idênticas ao RG. Como é que pode um negócio desse? E olha que o Chico, no Parnaso de Alentum, no prefácio, ele disse que ele era semi-mecânico. Nem mecânico ele era. Mas você vê a precisão. O Espírito pega a mão, escreve e você identifica. Então isso é muito bom, porque significa que a gente continua o nosso processo. O Espírito continua, é ele, o Espírito, é fulano, eu conheço ele. E ele continua guardando a sua individualidade depois da morte. Então a gente não vai bater no liquidificador, na batedeira, não vai misturar. Quando a gente fala que a gente está mergulhado no oceano de Deus, é porque Deus está em todo lugar à nossa volta. Mas a gente não perde a nossa individualidade. Por isso que todos os esforços evolutivos que nós fizemos, é interessante, é vantagem para nós. Porque amanhã eu vou ser melhor do que hoje. E qual vai ser a primeira pessoa a ser beneficiada do meu esforço? Eu mesmo, porque eu sou herdeiro de mim mesmo. Guardai o vosso tesouro onde as traças não corroem e os ladrões não roubam. Aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Quando eu me esforço e cresço, eu sou o primeiro beneficiado da evolução que eu fiz, porque eu sou um espírito melhor. Procurai, em primeiro lugar, o reino dos céus e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Porque eu já estou melhor, eu já estou mais iluminado, isso me traz paz, me traz mais felicidade e mais condição de ter mais oportunidades evolutivas para ser ainda mais feliz e crescer ainda mais, gerando um círculo virtuoso. Na sua volta ao mundo dos espíritos, a alma encontra todos aqueles que conheceu na Terra e todas as suas existências anteriores se refletem na sua memória com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. Olha só, de todo o bem e de todo o mal. Não é? A gente faz até uma voz meio assustadora, né? De todo o bem e de todo o mal. Quer dizer, não some o mal, porque a memória do espírito é total. Por isso que nada passará até o último J e o último ponto, diz o Evangelho. Porque a memória é total. Eu não consigo alterar o que eu fiz. E tudo que eu fiz. E aí também não preciso ficar fazendo propaganda do bem que eu faço. Olha, eu fiz o bem, viu? Olha lá, hein? Presta atenção. Tá vendo, né? Estou fazendo o bem. Não precisa, porque já está registrado. Eu não preciso ficar propagandeando o meu bem. O mundo espiritual sabe. Se os encarnados não sabem, os espíritos sabem. Ele já está em mim, a minha vibração, meus fluidos, os meus registros são totais, a memória espiritual é total. Agora, não quer dizer que na hora que eu for desencarnar, na hora da morte, eu vou encontrar os espíritos familiares que já partiram. Não quer dizer isso. Alguns podem até estar ali e eu não conseguir ver. Isso acontece. Às vezes eles estão me ajudando, eu estou sentindo uma ajuda, mas não consigo identificá-lo. Isso acontece. Mas, Leonardo, mas se eu não consigo identificá-los, não adianta nada. Adianta que eles estão te ajudando. Mas já é alguma coisa. Mas às vezes eu não consigo. Às vezes eles não estão nem ali. Um ou outro ganhou autorização, porque eles têm trabalho do lado de lá, para nos assistir. Mas lenta e gradualmente nós vamos encontrando todos os seres que já partiram do lado de lá. E vamos lenta e gradualmente também começando a lembrar das vidas passadas. Mas normalmente isso gasta um tempinho maior. É mais fácil eu começar a reencontrar os seres queridos no intervalo mais curto do que começar a lembrar das vidas passadas no intervalo curto. Na maioria das vezes, estou falando na maioria das vezes do povão agora, né? Sem mediunidade, a maioria sem mediunidade aqui da Terra. A gente gasta mais tempo para lembrar do passado, digo, de outras vidas, do que de reencontrar os seres que a gente conheceu desta vida principalmente. O espírito encarnado se acha sobre a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e depuração de sua alma aproxima-se dos espíritos bons,
com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas mais paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à natureza animal. Então, Kardec perguntou, qual a origem da guerra? A predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordar e o predomínio das paixões. Então, eu preciso ser mais espiritual do que material. E quando eu sou mais material, eu estou me sintonizando com os espíritos que também são assim. Então, eu crio uma rede de espíritos à minha volta que são semelhantes nos seus interesses, desejos, predisposições, tendências a mim. Então, se eu quero companhia de espírito superior, eu tenho que transformar meus interesses, meus focos, meus pensamentos. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Olha aí, pluralidade dos mundos habitados. Os espíritos não encarnados ou errantes, ou na intermissão, não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando sem cessar. É toda uma população que se agita em torno de nós. Isso não quer dizer, tem gente que lê isso aqui e acha que não tem colônia espiritual. Vamos prestar atenção. Não quer dizer isso, não. Ah, Kardec está contra André Luiz. Presta atenção, não é isso que quer dizer, não. Existe a colônia lá, mas o espírito não está preso àquela colônia. Ele consegue sair de lá. Ele consegue estar em outros níveis. Existem colônias até entre planetas. Ah, vamos sair de Marte e vamos para Júpiter. Tem colônias nesse meio tempo aí, né? nesse intervalo, desse espaço aí. Tá? Isso não quer dizer que não haja uma região de convívio entre os espíritos. Não é isso que ele quer dizer. Existe essa região de convívio, mas o espírito não está fechado lá, como estaria no umbral, ó, no inferno eterno, né? Você caiu lá embaixo, eles trancam, você não consegue sair lá de dentro, não é? Você não consegue, você fica rodando lá eternamente, não consegue sair. É isso. Mas existem fronteiras vibratórias, que às vezes é muito difícil sair. E às vezes o espírito tem que sair mudando a sua faixa vibratória, se tornando mais sutil, se tornando um ser invisível. E como é que ele se torna um ser invisível? Se tornando mais sutil o seu perispírito através de uma elevação intelectual e principalmente moral dos seus pensamentos, sentimentos e emoções. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos, até agora não explicados ou mal explicados, e que não encontram solução racional senão no Espiritismo. Então os Espíritos estão aí. Em tudo que fazemos, diz Paulo, há uma nuvem de testemunhas, e é uma das forças da natureza. Só que Espírito superior induz ao bem, Espírito inferior induz ao mal e aos vícios e aos seus interesses particulares. E eu me sintonizo a eles de acordo com as minhas áreas de interesse. Sintonia, afinidade, conexão, vibração, tem que ser semelhante, atraindo semelhante, aí eu vou estar mais em conexão com os espíritos superiores. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os espíritos bons nos incitam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. É para eles um prazer ver-nos sucumbir e nos identificar com eles. Eles têm ciúme, eles têm inveja do que a gente avance. Eles têm raiva da gente. Ah, eu estou na pior, por que eu vou torcer para o outro melhorar? A gente fala aqui, a gente fala essas coisas aqui, por que a gente vai falar diferente do lado de lá? Não é? O povo de Nazaré falou assim, esse aí não é o filho do carpinteiro? Não conhecemos suas irmãs, sua mãe? Aí Jesus disse, é muito difícil um profeta ser reconhecido na sua terra. Que a gente transformou naquele santo de casa não faz milagre. Né? Mas é isso. As pessoas têm inveja, têm ciúme, têm motivos vários para tentar nos atrapalhar. E por que Deus nos permite? É porque nós temos que consolidar a conquista. E essa influência negativa faz com que a nossa conquista no bem seja mais sólida. Daí eu tenho que ser bom, não porque eu estou isolado no convento ou na gruta, mas porque eu sou bom mesmo. Jesus não ia ser tentado andando com os espíritos perturbados. Ele andava com os espíritos perturbados, ele que tentava os espíritos perturbados. Tem uma hora que ele chegou, tinha um espírito obsessor e falou assim, Jesus de Nazaré, que tem tu conosco?
o espírito ficou meio perturbadaço com a presença de Jesus. Não foi Jesus, Jesus não sentiu nada, não é? As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas, ou são sutis, ou são intensas. As ocultas ocorrem pela influência boa ou má que exercem sobre nós a nossa revelia. Cabe ao nosso julgamento discernir as boas das más inspirações. Então, eu estou pensando no bem? Eu não sei se esse pensamento é meu dos espíritos, mas é bom, é inteligente, é útil, é verdadeiro, induz ao bem, é uma emoção boa ou é uma emoção ruim? Se eu perceber que as respostas são negativas a essas perguntas, eu já faço o autopasse, a minha higienização, que pode ser uma influência negativa. Ou pode ser de mim mesmo, mas negativo. Então eu não me deixo levar. Né? Porque a erva daninha a gente só nota depois que ela cresceu. Então a gente tem que estar vigiando a todo momento, porque a influência espiritual sutil, inicial, é mais fácil ser resolvida. Depois que ela está instalada e muito grande, aí é mais difícil o tratamento dos obsessivos. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Podemos evocar todos os espíritos, os que animaram homens obscuros como os personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido. Os de nossos parentes, de nossos amigos ou inimigos, e deles obter, por meio de comunicações escritas ou verbais, conselhos e informações sobre a situação além-túmulo, além de pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que lhes sejam permitidas fazer-nos. Os espíritos se comunicam por médiuns. E essa comunicação pode ser intensa ou pode ser sutil. A sutil, muitas vezes nós estamos recebendo amigos queridos que a gente não nota. A ostensiva é com médiuns que têm o fenômeno de uma forma mais clara e consegue identificar o nome, a individualidade geradora. Agora, Chico Xavier recomendava que a gente não fizesse evocações. Por quê? Porque às vezes o nosso trabalho é um trabalho pequeno. Então os espíritos sabem qual é a qualidade do nosso trabalho. Eles são os nossos mentores, Divaldo também, Valdo Vieira também. Então deixa eles escolherem o que eles mandam. Porque nosso trabalho não é tão especial assim. Eu vou evocar André Luiz, você vai atrapalhar. Às vezes ele está fazendo... Sabe não onde está André Luiz? O que ele está fazendo? A gente está sendo meio enxerido. É um pouquinho de má educação, de deselegância espiritual. Claro, Kardec utilizou esse método? Sim, mas Emmanuel diz no Consolador, a trajetória de Kardec era exuberante, era para iluminar toda a humanidade. A gente está começando um trabalho pequeno, a reunião mediúnica, que a gente quer evocar. Não é proibido, pela codificação não está errado, mas nós devemos usar com parcimônia a evocação. Até porque quando a gente se submete à reunião, a gente já está fazendo uma evocação indireta, mas sem um nome específico. E outra coisa, a nossa vaidade induz muito essas evocações, porque eu quero ter um apóstolo, né? Já que eu não sou um apóstolo, eu quero ter um mentor apóstolo. Tá pensando que eu também não sou pouca coisa, não, né? Então eu quero evocar João Evangelista, né? Eu quero evocar São Pedro, Joana d'Arc, eu quero evocar... Então, essas evocações têm um pouco da nossa vaidade. Então, às vezes, a gente não tem condições de fazer um trabalho mediúnico nesse nível de evocação. Então, se o Chico não evocava, se o Divaldo não evocava, se o Valdo não evocava, vamos fazer o nosso trabalho, nosso feijão com arroz bem feito. Se os espíritos notarem e acharem que merece, que tem razão de ser, que pode ser produtivo, eles mesmos se manifestam, porque viu que pode desenvolver um trabalho importante com a gente. Distinguir os espíritos bons e dos espíritos maus é extremamente fácil. Aqui eu não sei se eu concordo muito com o codificador, não. Com todo respeito ao mestre, não sei se é tão fácil, porque está cheio de gente enganada aí. Então, para ele podia ser fácil, mas tem muita gente se enganando. Então, o que a gente tem que fazer? Mas ele deu o método. Conteúdo da mensagem, caráter moral do médium, por última assinatura. Aí você seleciona e procura a confirmação através de outros médios. Então, conteúdo da mensagem, espírito superior só induz ao bem, espírito superior não induz ao mal, ao ressentimento, não fica falando picuinha, igual a gente vê aí. Tem espírito superior que fica falando besteira, fomentando briga. Que superior é esse? Espírito superior induz ao perdão, a superar ressentimentos, a esforçar mais do bem.
Então, conteúdo da mensagem, caráter moral do médium, por desinteresse material, médium cobrando, médium ficando rico, misturando trabalho material com trabalho espiritual. Onde já se viu um negócio desse? E é guiado por seres orientadores estelares? Não, comigo não, violão. Negativo. Vamos usar os métodos kardecianos para que a gente não seja enganado, para a gente ter rigor, cuidado, para que a gente tenha segurança naquele material que a gente considera um material de orientação espiritual sério, com desinteresse material, induzindo ao bem. A moral dos espíritos superiores se resume à do Cristo, nesta máxima evangélica. Fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta, mesmo para suas menores ações. Esse é o 31. Então, a pessoa fala assim, Jesus só aparece na codificação do Evangelho segundo o Espiritismo. Negativo. Aparece aqui no Livro dos Espíritos, na 625, qual o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de modelo de guia, de modelo de exemplo de guia, de protetor espiritual? Vede Jesus. E já aparece na introdução, a moral dos espíritos superiores é semelhante à moral do Cristo. Está aqui. E o que eles nos ensinam? Eles nos ensinam que o orgulho, o egoísmo, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal. Sensualidade não é só a sexualidade. É sensualidade no sentido de predisposições sensoriais, que envolve a questão sexual, mas envolve também outras manifestações do apego aos instintos e as manifestações do corpo, exclusivamente, ok? Da maneira como Kardec usa a expressão sensualidade no texto. Não é só a sexualidade exacerbada, mas as características sensoriais, comer muito, beber muito, os vícios em geral, etc. A gente tem que usar e não abusar, usar com parcimônia as manifestações da vida material. E aí a última é que eles nos ensinam que não há faltas irremissíveis que a expiação não possa pagar. Olha que beleza. Por isso que é consolador. Não há falta irremissível que a expiação não possa pagar. Não existe inferno eterno. Deus não tranca a gente e joga a chave fora, né? Ele dá sempre uma nova oportunidade para que a gente possa crescer. Esses são os 33 princípios básicos, em 2 reuniões, com muita dificuldade, né? Podia ter feito em 3. Mas esses são os 33 princípios fundamentais do Espiritismo apresentado por Kardec logo na sua primeira obra. Que a gente possa estudar esse item 6, que ele é muito rico e nos ajuda demais a essa visão do conjunto. Porque às vezes um orador vem e fala um filão, e eu não consigo saber como é que aquele tópico se conversa com todo o corpo doutrinário. E aí, dando uma olhada nesse resumão maravilhoso de Allan Kardec, a gente tem essa visão do conjunto e sabe o que cada tópico conversa com o outro, porque são princípios que se interapoiam, interpenetram e se apoiam mutuamente. Que Jesus nos abençoe e que a gente possa continuar estudando o Livro dos Espíritos. Assim